Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha aqui, vou fazer uma pergunta para você. Principalmente, é claro, para você que é médium e para você que está adentrando agora para Umbanda, né, para alguma religião afro. Você já teve medo de incorporar? Ou você ainda tem medo de incorporar? Ou seja, você tem medo da incorporação? Se sim, deixa aqui nos comentários. Se não, curta esse vídeo e ajude a compartilhar, porque nesse conteúdo nós vamos falar sobre o medo da incorporação. Por que que isso acontece? Como consertar esse medo? Como vencer esse medo? Tá? Será que o medo da incorporação traz algum tipo de consequência para o desenvolvimento mediúnico? Será que isso pode afastar o médium das entidades? Ou será que pode haver ali alguma consequência? Então, deixe nos comentários aí se você tem medo ou não, e não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Aquelas pessoas que estão iniciando agora e que meio que tem pânico da incorporação, não sabe o que vai acontecer. Então, sem mais delongas, curtiu? Bora pro conteúdo. Pois bem, pessoal, a primeira coisa que eu vou iniciar a falar aqui para vocês é que sentir medo de incorporar ou de determinada questão dentro da religião é totalmente comum. É isso aí, é isso mesmo, pessoal. De forma simples e rápida eu vou falar para vocês que sentir medo disso, sentir medo de incorporar ou sentir medo do desenvolvimento mediúnico, seja você iniciante ou você que já tem uma certa prática, esse medo ele é totalmente comum e, para dizer a verdade para vocês, esse medo ele é de extrema importância para um médium iniciante. É claro, o medo em excesso ele pode realmente acabar te prejudicando e afastar sim você do seu desenvolvimento mediúnico. Esse medo ele pode te afastar até mesmo das suas próprias entidades, se afastar do espiritual. Vamos dar esse exemplo. É claro, vamos tentar explicar aqui para vocês por que que o medo é comum e o que causa esse medo também. Vamos lá, a primeira coisa é, por que que esse medo é causado? Por que que algumas pessoas têm medo da incorporação, e principalmente os médios iniciantes? Pelo simples fato que o medo se dá através da ignorância. É claro, às vezes você está perguntando ou se perguntando, o Patrick está me chamando de ignorante. A ignorância, pessoal, para quem não sabe, é a falta de entendimento. É a falta do aprendizado, praticamente isso. Vou citar um exemplo para vocês. Se você não tem compreensão daquilo que você está trabalhando, ou seja, daquilo que você está manuseando, você possivelmente sentirá medo, pelo simples fato que você não entende e não compreende. O que vai fazer com que você perca esse medo é você compreender aquilo. Praticamente isso. A resposta seria bem clara. Olha o velho exemplo que eu vou dar. Tem pessoas que trabalham com capturas de serpentes, ou seja, eles trabalham com serpentes venenosas, enfim, peçonhentas. Essas pessoas que trabalham com serpentes, possivelmente elas não têm medo da serpente. Ou seja, por que que elas não têm medo de uma serpente? Pelo simples fato que eles conhecem, eles trabalham com isso, eles manuseiam isso, então eles têm entendimento. Isso quer dizer que se você tem entendimento, possivelmente você não terá medo. Agora, é claro, inclusive, se eu ver uma serpente, é claro que eu ficarei com medo. Por quê? Porque ela pode me picar. Mas por que que eu vou ter medo de uma serpente? Sendo que eu nem sei se ela vai me picar ou não. Mas é pelo simples fato que eu não sei manusear uma serpente, eu não sei cuidar daquele animal, eu não sei o que pode ou o que não pode ser feito. Ou seja, eu não sei praticamente nada daquele animal, de uma serpente. Então é claro que eu sentirei medo. Então o medo ele é a falta de conhecimento. O medo é a falta de entendimento. Porque depois quando você começa a compreender e a entender aquilo, tá? Você possivelmente irá ali perdendo o seu medo. Porque você terá um entendimento maior. E isso inclui, é claro, o desenvolvimento mediúnico, a incorporação. A primeira coisa é, o seu mental, o seu psicológico,
ele não está adaptado para aquele tipo de energia. Isso incluindo, é claro, o seu corpo físico. Quando o seu corpo físico e o seu mental experimenta algo diferente e algo novo, tradicionalmente ele meio que... eu não vou dizer que ele se revolta, mas ele fica o quê? Em alerta. Por que ele fica em alerta? Porque é algo que o seu corpo e o seu mental nunca experimentou no decorrer da vida. Então, como o seu corpo ele nunca experimentou, ele não sabe como é aquele tipo de energia, como é aquela questão que está sendo acontecida ali no momento, que é a incorporação, o seu corpo ele vai ficar meio que em alerta. Ele não sabe, ele não conhece, ele não entende. O seu corpo, de forma automática, vai liberar glândulas, né? Olha eu sendo cientista aqui, mas ele vai liberar, de certa forma, o medo. Por que ele vai liberar o medo? Para que você, em si, fique atento, fique esperto, fique em alerta, porque alguma coisa diferente está acontecendo. E possivelmente alguma coisa que o seu corpo não compreende e nem o seu psicológico compreende. Então, para o seu corpo, de forma automática, para não deixar nada de errado acontecer e até ele buscar compreender o que é aquilo, porque é algo novo, ele vai dar essa sensação de medo, que é para você ficar atento e muitas das vezes até mesmo esquecer daquilo, tá bom? Então vamos dizer que o medo é até comum. A outra coisa até muito importante, que o medo em certos momentos, ele é até bom, que é, quando existe esse medo, existe essa questão do alerta. A pessoa ela fica em alerta. Então, como ela está em alerta, ela procura ao máximo não errar. Ela procura ao máximo fazer as coisas certas. Porque esse medo deixa a pessoa em alerta. E o alerta, possivelmente, deixa a pessoa atenta e não cometer erros. Tá ok? Então, em certas circunstâncias, o medo ele acaba até trazendo algo bom. E outra coisa também muito importante que o medo pode proporcionar é que a pessoa ela vai buscar compreender mais. É isso mesmo, de forma automática. Se aquela pessoa ela tem medo, o organismo psicológico, físico dela, para tentar entender o que está acontecendo, por que eu estou liberando esse medo, então o seu corpo físico, o seu mental, às vezes de forma involuntária, ele vai buscar, de certa forma, compreender aquela energia, compreender aquilo que está acontecendo. Para quê? Para que ele possa vencer, vamos dar esse exemplo, aquele medo. Para que aquele alerta que ele fica, que o seu corpo fica a todo momento, seja mais brando. Porque, é claro, quando você tem medo e existe esse alerta, praticamente todo o seu psicológico, todo o seu mental fica focado somente naquilo. Então o seu corpo, às vezes de forma involuntária, ele começa a fazer com que você busque mais informação, aprenda mais, para que quando ocorra a incorporação, você não esteja ali em alerta somente com aquilo e esqueça de outras coisas. Vamos dar esse exemplo. Então o próprio corpo ele vai procurar formas e maneiras também de compreender mais aquela energia ou aquilo que é novo, tá bom? Então aí temos aí algo que possa ser bom. Porém, é claro, existe algo que pode ser ruim no medo, que no caso o medo pode sim afastar você da espiritualidade, ou afastar você também do seu próprio desenvolvimento mediúnico, ou afastar você das suas entidades e dos seus orixás. E por que ele pode afastar? Vamos lá. O medo em excesso, ele deixa de ser um alerta. Quando você tem medo, o corpo fica em alerta, como eu citei aqui. Mas caso este medo esteja excedendo ali os limites, ele deixa de o seu corpo, de forma automática, tá bom, pessoal? Ele deixa de ficar em alerta e ele passa para uma outra etapa do medo, que é o travar. O medo faz com que você trave. Aí, claro, o medo em excesso, viu, gente? Você trave. O seu subconsciente, ele trava. Então, o que acontece? Ele não vai absorver. Ele não vai buscar entender. Ele não vai buscar compreender. Então, devido a esse fator, ele possivelmente estará se afastando cada vez mais daquilo. Por quê? Porque ele tem medo. Porque toda vez quando ele enfrenta aquilo, ele trava. Então, de forma involuntária do corpo físico e do seu subconsciente também, ele vai tentar ao máximo se afastar daquilo, porque aquilo para ele acabou sendo agora uma ameaça, devido
ao medo. Então o medo em excesso faz com que o médium, a pessoa, trave, e depois o médium e a pessoa interprete aquilo como uma ameaça. É claro, às vezes de forma involuntária, mesmo você sem saber, sem entender, mesmo você sem querer direcionar esse tipo de energia como uma ameaça. Você sabe que não é uma ameaça, mas o medo em excesso faz com que o seu subconsciente, às vezes de forma involuntária, interprete aquilo, aquela energia, o seu desenvolvimento, até as entidades, a incorporação, como uma ameaça. E o seu subconsciente interpretando isso como uma ameaça, praticamente o seu sistema do seu corpo vai fazer o quê? Vamos buscar se afastar. E isso, é claro, acaba ocasionando no afastamento do seu lado espiritual, ou se afastar das suas entidades. Tá ok? Praticamente é isso que acontece. E agora, é claro, explicando e resumindo para vocês, é normal sentir medo, não tem problema. Mas o que vai te ajudar nesse sentido, principalmente vocês médios iniciantes, o que vai te ajudar nesse sentido é buscar entendimento, buscar compreender, buscar estudar mais. Converse com uma entidade, converse com outra, estude através das redes sociais, compreenda mais esse universo, entenda como é as entidades, compreenda a incorporação, entenda isso tudo. Conforme você for compreendendo as coisas e aprendendo, esse medo ele vai se dissipando, tá ok? Então é muito importante para todos. Vamos buscar estudar o máximo possível, escutar os mais velhos. E o aprendizado, o melhor aprendizado que existe é dentro do terreiro, não esqueça disso. É claro também que aqui dentro do canal você vai aprender muito. Então não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Porque assim você estará aprendendo mais e os seus medos estarão sendo vencidos. Desta forma, a sua incorporação, a sua mediunidade estará se aflorando cada vez mais. Então não esqueça mais uma vez, se inscreva no canal, tá bom? Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se gostou desse tema e não esquece de compartilhar para aquela pessoa que às vezes também sente um pouco de medo da incorporação, tá bom? É isso, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.